Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e a partir deste momento você nos acompanha com imagens ao vivo, direto do YouTube da Rádio e TV Justiça. Entre lá e tem as imagens aqui do nosso estúdio. E você pode participar pelo WhatsApp, anote aí, 61 99975 8140. Participe, 10 e 5. Revista Justiça. Debate. Hoje vamos conhecer os resultados do Anuário da Reciclagem de 2023. Esse documento é considerado um atlas, um raio-x dos catadores e organizações de materiais recicláveis, preços de vendas, o quanto de CO2 não foi emitido, entre outros vários dados. Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Johnny Manetti, ele que é idealizador e responsável pelo anuário e atua há mais de 20 anos na gestão de resíduos, especialmente nos temas da reciclagem, logística reversa e economia circular. Johnny, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui falando do anuário. Também está conosco a Mônica Licassali, ela que é coordenadora administrativa da Cooperativa de Catadores Recicla Vida. Mônica, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes. E também está conosco por telefone Fabrício Soler, advogado ambiental, professor de ESG e Direito Ambiental. Doutor Fabrício, bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Privilégio estar aqui falando contigo novamente na companhia da Mônica e do Johnny. Muito obrigado e um bom dia aos ouvintes. Johnny, vamos contar um pouco da história desse anuário. Já estamos então na 5ª edição e como é que surgiu esse teu interesse na criação desse anuário? Olha, Sérgio, eu trabalho com organizações de catadores desde a década de 90. E ao longo desse período, a gente passou por diversas fases buscando colaborar com o processo de desenvolvimento e fortalecimento das atividades econômicas dessas organizações. Ao longo desse período, a gente foi percebendo uma ausência de informações ou, quando elas existiam, elas se apresentavam de forma muito dispersa. Então, a gente entendeu que era necessário criar algum instrumento que consolidasse essas informações para que tanto o setor público quanto o setor privado tivesse condições de planejar de forma mais organizada as políticas de gestão de resíduos, de fomento às cooperativas, de investimentos, todas tão necessárias para que a gente amplie a reciclagem no país. E Mônica, conta pra gente também como é a sua história nesse sentido, né, da reciclagem, como você se tornou coordenadora administrativa dessa cooperativa de catadores Recicla a Vida. Bom, eu estou também há 18 anos na área. A gente começou um trabalho também local aqui com os carroceiros e a gente percebeu que a gente precisava tirar a tração animal, né, e ter outros meios. E a gente percebeu que a reciclagem era um dos ganhos desses catadores. E nesse tempo a gente ainda tinha o lixão da estrutural, os catadores sem galpão, sem estrutura. E a Recicla a Vida foi uma das pioneiras a começar a profissionalizar esses agentes ambientais e fazerem a coleta direto na fonte, sem deixar com que esse material fosse para o lixão. Doutor Fabrício Soler, e o que diz a lei, o que temos de legislação sobre a regulamentação desse trabalho da reciclagem? O senhor também atua nesse segmento há bastante tempo, não é? Exato, Sérgio. Eu vi aí só gente experiente e estou aí também trilhando essa jornada aí já há 20 anos. Então eu queria comentar um pouco, Sérgio, acho que a questão da reciclagem é importante deixar o ouvinte ciente que o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos, que é uma lei de 2010, que prevê várias ações para tratamento, valorização, gerenciamento dos resíduos. E uma das principais formas é a reciclagem.
ou significa o seguinte: evitar que o material que é gerado, papelão, plástico, vidro, metais, sejam encaminhados para uma destinação, como por exemplo para um aterro sanitário, num pior cenário que é o lixão, que é o que existe ainda em números no Brasil, mas seja desviado dessas áreas e encaminhado para a cadeia da reciclagem. Com isso, a gente está transformando esses materiais em matéria-prima, em novas matérias-primas, em recursos que vão ser aí aproveitados por novas indústrias. E o que eu estou trazendo aqui, Sérgio, é a linha da economia circular. Nós estamos potencializando novos empregos, geração de renda, receita e, naturalmente, tudo isso olhando para a base da cadeia, como a Mônica muito bem colocou, a participação fundamental e inclusiva das cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Eles são fundamentais nessa base do trabalho, por meio aí do estímulo e o fomento a essas organizações. Mas podemos dizer, então, que existe todo um amparo legal. Eu gostaria até que você explicasse um pouco como a lei regulamenta esse trabalho que é feito. Sem dúvida. Vamos lá. O amparo legal, a gente começa pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal de 2010, Lei 12.305. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto Federal 10.936 de 2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós temos mais 2 marcos legais que eu gostaria de compartilhar. O primeiro é que trata da logística reversa. Sérgio, nós temos uma lei no Brasil que potencializa a reciclagem dos materiais, estimulando o investimento do setor privado empresarial na cadeia da reciclagem. É o que nós chamamos de logística reversa. Então, nós temos regulamentação no Brasil para embalagens desde 2015, mas para outros produtos como embalagens de agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante, já desde a década de 90, meados de anos 2000. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é super importante, até porque Brasília recepciona hoje, ou nesta semana, a Expo Catadores, que é um dos principais eventos, ou o principal evento do país de reciclagem. Nós temos uma lei federal, 14.260, que trata do Pró-Recicle. Essa é uma lei que prevê incentivos fiscais à cadeia da reciclagem. E há uma grande expectativa, Sérgio e ouvintes, para que essa lei seja regulamentada. Seria basicamente, de uma forma bem simplista, a Lei Rouanet da reciclagem. Novos recursos vindo do imposto de renda de pessoa jurídica ou pessoa física a serem investidos na cadeia da reciclagem com um olhar prioritário ou preferencial para as catadoras e catadores de materiais recicláveis. Johnny, 5ª edição já do Anuário da Reciclagem e da primeira para essa edição. Como estamos caminhando? O Distrito Federal, só ele é tratado nesse anuário ou não é? Bom, o Anuário da Reciclagem, ele teve a sua primeira edição no ano de 2019, né, retratando dados do ano de 17 e 18. De lá para cá, a gente teve uma adesão de diversas instituições que atuam na reciclagem, que atuam na logística reversa de embalagens, que entenderam esse instrumento enquanto algo estratégico para planejar suas ações. Então, a gente, nessa edição, deu um salto na quantidade de organizações de catadores que foram identificadas e vale dizer, em todos os estados brasileiros. Ele é um estudo que contempla todas as unidades federativas, inclusive o Distrito Federal. Então, se na última edição a gente havia identificado 1.900 organizações de catadores em todo o Brasil, nessa nós saltamos para mais de 2.900. Seja porque novas organizações surgiram, é verdade, mas também isso muito em razão do grande esforço que todas as entidades parceiras do anuário fizeram de compilar os seus dados e enviar para nós. Então, nós estamos falando de uma edição que esse ano chega a quase 3.000 organizações de catadores em todo o Brasil. E é interessante, Sérgio, porque a gente vai olhando a evolução desses números e a gente vai vendo
esses desafios que a gente enfrentou, em especial nesse período de pandemia. Veja, o ano de 2022, que são os dados retratados no anuário, eles ainda mostram o impacto que nós tivemos na pandemia, com a oscilação de preço de materiais, com a quantidade de resíduos recuperados, na renda dos catadores. Então, o anuário ele é importante porque ele nos ajuda a entender como que essa cadeia está se movimentando, em especial no que diz respeito à atuação dos catadores e catadoras. O número vem crescendo e aqui no Distrito Federal esse crescimento acompanha também uma média nacional? Brasília está bem, obrigado, ou ainda não? Não, Brasília tem acompanhado o crescimento nacional. Brasília tem um diferencial muito grande em relação aos outros estados, que é o modelo de gestão de resíduos aqui. O governo do Distrito Federal ele tem contrato com as organizações de catadores, ele paga pela triagem e ele paga pelo serviço de coleta. É óbvio, Sérgio, a gente tem um modelo perfeito aqui? Claro que não. Né? É muito difícil a gestão de resíduos, porque ela depende, de um lado, do Estado, que é responsável por esse processo, ela depende do empenho de quem realiza o serviço, e aqui em Brasília a gente tem excelentes organizações. A Mônica representa uma das maiores redes e que tem uma atuação muito capilar no Distrito Federal, mas nós precisamos dizer aqui para os ouvintes, para quem nos assiste, que a reciclagem e uma coleta adequada de resíduo depende muito da gente. Quando a gente larga o nosso resíduo na frente da nossa casa, ele não desaparece num passe de mágica. Alguém vai lá, pega ele vai para uma cooperativa, o saco será aberto, as pessoas colocarão a sua mão ali para separar o material. Então, é a conjugação de esforços e a conscientização da população que vai nos ajudar a avançar. Mas eu reconheço que o Distrito Federal ele tem alguns passos à frente em relação a outros estados e municípios. Daqui a pouco vamos falar sobre os materiais que são recicláveis. Pergunto para você, então, Mônica, e o desenvolvimento das cooperativas ao longo dos anos, essa profissionalização, como é que está hoje? Sofreram muito no começo? Sofremos bastante. As nossas organizações, elas estavam acostumadas a coletar na rua, a vender no primeiro sucateiro, sem emitir notas fiscais, sem ter uma questão de gestão administrativa. E uma cooperativa, ela precisa e tem que funcionar como uma empresa. Ela é uma empresa como qualquer uma outra, porém ela divide seus lucros com todos os seus sócios, que são os catadores. Mas ela tem que ter a gestão. E do fechamento do lixão até o momento atual, acho que foi uma dor de crescimento, né? Mas como o John bem colocou, Sérgio, a questão da reciclagem é uma responsabilidade compartilhada. Então, não depende só do governo, depende muito mais do gerador. Né? Então, assim, a gente vem tratando isso de forma profissional, fazendo principalmente a educação porta a porta. Por isso que as cooperativas ela têm um trabalho diferenciado das empresas, porque quando nós somos contratados pelo governo para fazer a coleta, a gente sabe que aquele material é que vai trazer o sucesso da cooperativa. E a empresa ela é paga para fazer aquele serviço, nós não. Nós não só coletamos, mas como a gente quer ensinar para o morador como separa o seu material. E quem vai para a rua sensibilizar esse morador são os nossos catadores. Então, hoje, nós estamos procurando tirar os nossos catadores das ruas, né? E, para isso, depende muito da população colocar o seu material separado. Como o Johnny falou, nós estamos seres humanos que estão colocando essa mão nesse material nas esteiras. Então, não tem que vir misturado para esses seres humanos separarem. E depois que ele separa, hoje grande parte das cooperativas já estão vendendo direto para as indústrias. Né? Brasília nós temos poucas indústrias, mas temos algumas. A Recicla Vida já começou a industrializar. Nós já fazemos a industrialização de PP e PAD, que é um tipo de plástico. Né? Então, é a primeira cooperativa a iniciar a indústria. Começamos a coleta seletiva contratada pelo governo em 2016. Fomos uma das 4 primeiras cooperativas. Hoje nós temos 28 cooperativas contratadas, fazendo aí quase 50% do DF,
mas precisamos ampliar, né, Johnny? Como o Johnny colocou, não temos um modelo perfeito, mas já avançamos muito de 2016 agora para 2023. Infelizmente, o que nós acompanhamos no dia a dia são condomínios aqui, por exemplo, do Distrito Federal. Existem lá os 2 containers, o marrom e o verde. Né? O verde normalmente para o lixo seco, mas as pessoas misturam tudo. E aí, o que faz? Precisamos de punição para que essas pessoas aprendam a fazer a coleta seletiva? Eu acredito que sim. Nós precisávamos de uma campanha como foi a da faixa de pedestre. Né? Primeiro a educação e quem não fizer, né, cumprir a sua regra, ter realmente a multa. Porque o problema ele não é só para quem não separa, é para todos nós. A questão do problema ambiental ela é muito grande, ela atinge. Nós estamos vendo aí, quando eu era pequenininha, e olha que eu não sou nova, já falava do aquecimento global. E a gente está sentindo hoje, né, esse aquecimento global. Nós fizemos aí uma assinatura de redução de metano. Nós precisamos separar em 3 frações. Não tem como deixar o orgânico misturado com outros materiais. O orgânico é riquíssimo. Então, quem sabe separar o orgânico, consequentemente, vai separar seu reciclado. Então, Brasília precisa avançar na separação de 3 frações, ou seja, orgânico, reciclado e o rejeito. Precisamos diminuir esse material indo para o aterro sanitário. Precisamos profissionalizar mais nossas cooperativas e fazer a coleta de Brasília do material reciclado 100% com cooperativas de catadores. Doutor Fabrício, sobre a questão que envolve essas cooperativas, também é uma regulamentação, é uma empresa comum? A lei faz uma diferença, já que é um trabalho de cooperativa ou não? Ótimo ponto, Sérgio. Me concordo com tudo que foi exposto. Hoje, inclusive, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a possibilidade de os municípios contratarem as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis para executar os serviços de coleta seletiva, inclusive dispensado de licitação. Então, é um tratamento especial dado pela própria legislação para que haja um estímulo, um fomento e uma priorização da contratação das organizações de catadores para a execução dessas atividades de coleta seletiva. Mas, sem dúvida alguma, alguns apontamentos que foram feitos nas falas da Mônica e do Dione são importantes reforçar. Primeiro, a conscientização da população. Então, ciente de que o gerador tem uma atribuição, e o gerador é cada um de nós que levanta, acorda, está em casa, está no trabalho, está gerando resíduo. Então, nós temos uma responsabilidade com esse gerenciamento, começando pela separação e pela disponibilização correta. Tem o papel do poder público, no caso da execução dos serviços de coleta, tratamento, triagem desses materiais, inclusive mediante a contratação dessas organizações de catadores dispensado de licitação, que é uma forma de estímulo. 3, a participação do setor privado empresarial com as ações de logística reversa que potencializam a cadeia da reciclagem conforme os dados que o anuário tem trazido. Então, o anuário traz uma fotografia, né, da melhoria dos números, ou seja, o número de reciclagem está crescendo, mas nós temos ainda um trabalho de base que é fundamental avançar, que é dignificar o trabalho dessas organizações de catadores de materiais recicláveis, com melhores ambientes, estruturas, EPIs, equipamento, infraestrutura e, naturalmente, a contratação pelos municípios para execução de atividades relacionadas à coleta seletiva. E, Johnny, vamos falar sobre os materiais que são recicláveis, porque muita gente nem sabe, né? Tem coisa que o plástico tudo bem, a embalagem Tetra Pak do leite é reciclável também. O que você pode explicar para o nosso ouvinte de materiais que são recicláveis? Hoje a gente separa em 4 grandes famílias, né? Papel, papelão, plástico, vidro e metais. Cada um desses materiais, ele tem as suas subdivisões. Então, por exemplo, o papel branco, a folha de papel, essa que a gente tem, ela tem um valor. O papelão, ele já tem um outro valor, né?
O plástico, como a Mônica falou, eu vou ter o PET, eu vou ter o PAD, o que a gente chama de plástico grosso, o plástico fino, o plástico filme. Pô, aquele plástico que vem em cima da bandejinha tal, ele é reciclado, ele tem valor econômico. O isopor também da bandejinha. Veja, aí a gente tem grandes desafios. Hoje já existem tecnologias para recuperação desse material. Existem máquinas que conseguem, equipamentos que conseguem comprimir, diminuir, porque nós estamos falando de um material que tem um volume muito grande e um peso pequeno. Então ele ocupa espaço e vale pouco. Mas já tem algumas tecnologias desenvolvidas. Tem algumas das bandejinhas que não são exatamente isopor, que são plástico e que hoje a gente tem grande dificuldade de encaminhar para reciclagem. Esse, Sérgio, é um ponto bem importante. E aí o doutor Fabrício depois pode comentar, porque a gente vem debatendo, né, Mônica, e tensionando junto ao Legislativo que a gente precisa ter algumas regras mais rigorosas. Nós não temos que ter um certo cuidado, para não achar que de hoje para amanhã determinados materiais nós vamos banir e acabou. Nós não vamos resolver as coisas desse jeito. Mas nós precisamos ir construindo regras para que, por exemplo, seja evitado ou a gente inicie uma transição para que não se gere mais embalagem que não tenha reciclabilidade. A gente tem determinadas embalagens hoje que não são passíveis de reciclagem. Exemplos. E que, portanto, vão ser aqueles saquinhos de salgadinho, por exemplo. O saquinho laminado. Isso. A questão da PET, pigmentada, e hoje nós temos muitas PET, que a PET é um tipo de plástico. Isso. Então, assim, quando você fala da embalagem de Coca-Cola, do Guaraná, então a reciclagem, a indústria da reciclagem, ela absorve muito bem a PET da água mineral, que é azul clarinho, a PET do Guaraná, que é o verde clarinho, e a PET transparente. Não tendo essas cores, a indústria não absorve. Porque o que o PET vai virar? Ele vai virar uma lâmina ou fio. Nossas roupas, grande parte, né, de onde é PET. Tem plástico. E a pigmentação faz com que tenha a estrutura dos fios ou da lâmina manchadas ou quebradas. Então, hoje, nós temos um índice de embalagens sendo pigmentadas. E até os nossos catadores chamam de PET lixo. PET lixo. E assim, a gente não consegue mandar isso para as indústrias. E isso acaba, hoje, a opção que nós temos aqui em Brasília é mandar para a CDR, Combustível Derivado de Resíduos, para cimenteiras, que tem um valor agregado muito baixo também. Então, assim, a fabricação das embalagens é muito importante. Em relação ao isopor, que é uma marca, na verdade, um EPS, né, é um plástico também, a gente tem a máquina redutora, porque 95% da embalagem de EPS, de isopor, ela é um gás butano, mesmo que a gente usa na cozinha. Então, que é feito para expandir aquele plástico. Então, se falando de uma embalagem, ela é até bacana, ela usa pouco plástico. Mas em falar de reciclagem, se você não tiver a máquina redutora, é um problema, porque é a mesma coisa você transportar balão de aniversários cheios, entendeu? De ar. Bem feita a comparação aí. Por isso que falar em PET, até conheço forro, que é de lã de PET, né? É por isso, inclusive, que a gente vem debatendo muito. Hoje no Congresso Nacional tem um projeto de lei tramitando no Senado Federal sobre a economia circular. E é muito importante a gente fazer essa discussão, porque, veja, Sérgio, a reciclagem, ela já é a ponta final. Quer dizer, não deu mais, não deu para reutilizar, eu consumi, então eu vou tentar reaproveitar. Só que para que a reciclagem seja efetiva, como a Mônica falou, o processo de produção do produto e da embalagem precisa ser pensado lá no início. Então, quando eu vou... Porque, às vezes, a gente vê, e aí o marketing é uma coisa muito forte, né? Então, eu penso numa embalagem para ver como que ela vai chamar mais atenção na gôndola do supermercado para vender mais. Mas a pergunta, no mundo que a gente vive hoje, com esses eventos climáticos extremos, não é mais como eu vou vender melhor. É como essa embalagem ou esse produto, depois de utilizado pelo consumidor, vai
poder ser reutilizado ou destinado adequadamente sem gerar impacto ambiental, seja porque ele vai ser enterrado ou mesmo porque o aproveitamento dele nos permite extrair menos matéria-prima virgem. Vamos lembrar que esse ano, salvo engano, o dia que a gente chama lá o dia do esgotamento, é o dia que a gente entrou no cheque especial, ele foi ali no final, início do mês de setembro, final do mês de agosto. Então, a gente já está gastando no início do primeiro semestre tudo que a gente tinha para gastar no ano inteiro. Então, pensar os produtos desde a sua concepção, tendo a clareza de que ele precisa ter um encaminhamento, uma destinação adequada, é fundamental. Você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube FM, aqui a Rádio Justiça FM 104,7 também pelo YouTube. Estamos falando sobre o Anuário da Reciclagem 2023, quinta edição. Estamos aqui com o Johnny Manetti, ele que é idealizador e responsável por esse anuário. Também a Mônica Licassali, coordenadora administrativa da Cooperativa de Catadores Recicle a Vida. E por telefone, o Dr. Fabrício Soler, advogado ambiental e professor de ESG e Direito Ambiental. Mônica, profissionalização desses cooperados, posso dizer assim, o crescimento, a consciência, a dignidade desse profissional, como é que está hoje? Não, assim, eu vou falar de uma parte só de cooperativas do Brasil do que eu conheço, né? Nós temos cooperativas hoje que já tem galpão, que já tem maquinários, mas nós temos boa parte das cooperativas sem estrutura. A Recicle a Vida é um diferencial. Nós tivemos, desde 2008, com projetos junto ao governo federal e conseguimos equipar a Recicle a Vida, é o que tem que ter todo o centro de triagem. Então, a gente tem os caminhões, temos esteiras, temos as máquinas para estar fazendo aí a redução do EPS, como a trituração do plástico. E, então, aquele catador que estava acostumado a coletar no lixão, a coletar na rua, ele teve que se profissionalizar. Ele está operando agora caminhões, ele está operando prensa, ele está operando máquinas extrusoras. Então, a gente foi junto ao sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, e o Sescop-DF, que vem capacitando, vem trazendo consultores, cursos para esses catadores se profissionalizarem. Agora, este ano, nós vamos estar com alguns filhos de catadores que já estão ingressados na Recicle a Vida, fazendo a faculdade. Então, os nossos catadores que foram para esse segmento por uma exclusão, eu que estou há 18 anos, Sérgio, eu falo que a Recicle a Vida, ela não é uma exclusão, ela é uma inclusão, ela é uma oportunidade, porque nós estamos falando de um negócio. Sabe? A gente tem toda a questão social, tem os cursos profissionalizantes, nós fazemos, não podemos comparar com uma empresa normal, nós temos um assistente social que vai fazer as visitas, mas nós estamos trazendo esse catador que estava, vamos dizer, assim, escondido perante a sociedade e que hoje ele é o protagonista para que façamos a reciclagem no nosso país através desses profissionais. Se não fossem esses profissionais, a gente não daria conta dos lixões e do aterro. Então, esse trabalho precisa ser valorizado. Um outro ponto que eu não sei se a gente vai falar, mas gostaria de enfatizar, é que nós tivemos esse ano a pior crise dos nossos materiais recicláveis. Então, se a gente não tiver essa contratação pelos municípios, pelos estados, igual o Distrito Federal, a conta não vai fechar. Porque a venda desse material, ela caiu em alguns produtos, chegou a 70%. Então, a venda do material reciclado não está garantindo a sobrevivência dos catadores. E a Recicle a Vida, por estar já numa outra fase de estar valorizando esse material através da industrialização, está conseguindo sobreviver melhor. Mas isso nós estamos falando de, no máximo, 15% das cooperativas do Brasil que está nessa fase. Né? Ainda grande parte está na fase inicial. Então, precisa se valorizar fazendo o pagamento pelo serviço prestado. O que os catadores fazem para a população é um serviço prestado. Né? A gente tira o resíduo, aquilo que se descarta, né? e retorna esse resíduo para virar uma nova embalagem, encaminha para a indústria. Então, isso é uma prestação de serviço para a população. Isso precisa ser
valorizado. No caso aqui do GDF, a cooperativa ela recebe para fazer a retirada e o que conseguir extrair dessa reciclagem também é da cooperativa? Sim. O GDF, como eu falei no início, ele ainda não tem isso para todas as cooperativas, mas 28 das 50 e poucas, né, Johnny, que o anuário apontou, elas são contratadas e a gente faz pago para fazer a coleta seletiva porta a porta. A Recicla Vida faz na cidade de Samambaia, desde 2016. E a gente também é pago pelo contrato de prestação de serviço, né, dessa triagem desse material. Então, isso garante aos nossos catadores alimentação 3 refeições ao dia. Todos são assegurados pelo INSS e um ganho aí que antes da crise estava em torno de 2.200 e agora passou para 1.800 devido à questão do material. Mas as cooperativas que não têm contrato estão com renda de catadores menos que meio salário mínimo. Fica complicado, né? Porque às vezes a gente vê também catadores fazendo esse serviço pessoalmente ali. Normalmente não é uma cooperativa que está junto. Não. Nós temos os catadores avulsos e esses catadores vêm aumentando, principalmente em Brasília. Na cidade de Águas Claras eu vejo que aumentou muito, porque você tem ali uma concentração de material nos contêineres, porque são muitos prédios, né, verticais. E o que acontece? Os catadores, o anuário aponta isso, nós temos menos catadores nas nossas instituições, porque com a cooperativa você tem uma despesa, né? É uma empresa, tem água, tem luz, tem telefone, tem a parte administrativa. E aí, como o material ele desvalorizou demais, o catador não quer fazer parte, talvez, dessa despesa. Então, ele vai para a rua como autônomo, né, para tentar melhorar ali o seu ganho, né? E com isso a falta da coleta seletiva regular, da conscientização da população, e faz com que a gente tenha pessoas revirando o material, né? E aí tem aí os danos, né? Proliferação de ratos e outras coisas. Doutor Fabrício Soler, falamos agora há pouco aqui sobre um jeito de punir aquele morador, aquele cidadão que não faz a separação do lixo. É possível mesmo com que o Estado possa multar essa pessoa, o condomínio, por exemplo? Sem dúvida, Sérgio. Aliás, já tem previsão legal nesse sentido. O decreto 6514 de 2008, que trata das infrações ambientais, já prevê a possibilidade de aplicação de multa de até R$500 para o gerador que não faz a separação, a segregação e o descarte correto. Também tem normas de posturas municipais que vão no mesmo sentido. O grande desafio, na minha opinião, é a efetiva aplicação, né? A sanção de fato junto aos geradores. Porque também tem uma questão talvez maior, inclusive, não sei se é maior, mas um desafio que nós temos também no Brasil, que é o seguinte: nós temos ainda mais de aproximadamente 2.500 municípios usando lixões, o que é proibido há muito tempo, Sérgio. E, lamentavelmente, continua em operação e em algumas situações onde você tem famílias lá morando, né, pessoas vivendo da catação em lixões, que é proibido, veja, aí pelo menos 50 anos. Se você considerar que o Código Sanitário primeiro é da década de 50, mas se você levar em consideração que a política ambiental é de 81, então vamos colocar 40 anos, pelo menos aí 40, 42 anos, que é proibido e ainda, né, ocupa inúmeros municípios brasileiros. Então tem uma frente de penalização aqui do poder público para fazer a destinação e a disposição final ambientalmente adequada. E tem a possibilidade também de punição do gerador, e aí eu estou falando do cidadão, em razão da não separação e descarte correto. Lembrando, sempre faço questão também de mencionar, que muito se fala de exemplos, né, internacionais de gestão e gerenciamento de resíduos, e em qualquer lugar do mundo que tem uma gestão responsável, o gerador, ele não só custeia o sistema, como ele é penalizado se não cumprir com as suas obrigações. Então é fundamental para que a gente possa avançar e melhorar todo o sistema de coleta, manejo, limpeza, reciclagem e destinação final, que você tenha as atribuições de cada um desses agentes
sendo devidamente executadas. Geradores, setor privado empresarial e poder público. Johnny, vamos fazer um resumo, assim, um raio-x do seu anuário, do 5º anuário. O que temos hoje de importante para trazer para o nosso ouvinte? Eu queria trazer alguns dados aqui muito interessantes, Sérgio. Primeiro, que a gente não tem um dado oficial sobre a quantidade de catadores de materiais recicláveis no Brasil. Agora, existem análises que foram realizadas com base em diversos estudos dispersos. Então, se fala que o Brasil tem algo em torno de 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Esse número ele sempre vai oscilar, porque à medida que setores econômicos que são intensivos em mão de obra e que exigem uma qualificação profissional menor, quando eles se desenvolvem, há uma tendência, inclusive, que algumas pessoas que atuam na reciclagem migrem para esses setores, como, por exemplo, o setor da construção civil. A gente viu muito isso no período de 2006 e 2007. Por que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque, como a Mônica falou, infelizmente, a grande maioria desses quase 1 milhão de catadores e catadoras atuam de forma individual nas ruas ou nos mais de 2.500 lixões que a gente tem em todo o país. Então, nessas 2.900 cooperativas que estão em municípios aí que reúnem quase 150 milhões de habitantes, a gente identificou um pouco mais de 86 mil catadores e catadoras. Então, isso já dá um sinal do quanto é pequena a quantidade de pessoas que atuam nesse setor que estão organizadas em cooperativas e associações. Contudo, o anuário também demonstra a magnitude dos números produzidos por estas pessoas. Só o último anuário, essa nossa 5ª edição, ele comprova que foram, no ano de 2022, recuperados e destinados para reciclagem mais de 1.700.000 toneladas de resíduos, que foram responsáveis por injetar na economia brasileira mais de 1,6 bilhões de reais. Então, veja, porque às vezes a gente pensa assim, não, é um projeto da cooperativa, é um projeto social. Ele tem, sim, um caráter de inclusão social. A Mônica trouxe isso. Quer dizer, são inúmeros homens e mulheres que não encontrariam a oportunidade de desenvolver um trabalho digno e que acabam se acoplando a essas organizações, mas eles têm uma dimensão econômica gigantesca. E agora que o tema da questão das mudanças climáticas está na nossa agenda cotidiana, a gente também passou a analisar, já desde o 2º anuário, o impacto nas emissões de CO2. Então, com essa quantidade de resíduos, de mais de 1.700.000, as organizações de catadores foram responsáveis por evitar mais de 800.000 toneladas de CO2 emitido, prejudicando a camada de ozônio e acelerando, se fossem emitidas, as mudanças climáticas que nós estamos vendo. Um outro dado importante que eu destacaria, Sérgio, tem a ver com um ponto que a Mônica já falou, que é a renda dos catadores. A média da renda dos catadores no Brasil fica em torno de R$ 1.370. Contudo, só está acima da média a região sul e sudeste. As regiões norte e nordeste continuam abaixo. E ainda assim, como a gente tem algumas cooperativas, como a Mônica falou, um pouco mais organizadas, que acabam elevando muito a renda, a gente tem uma certa distorção. Porque quando a gente vai olhar para as cooperativas menos estruturadas, infelizmente a gente tem pessoas hoje vivendo com remuneração de 300, 400, 500 reais no mês. Então, esses dados todos, eles são para chamar a atenção do poder público de que a gente precisa ser um pouco mais ousado em relação às políticas de gestão de resíduos, em especial no que diz respeito à participação dos catadores nessa cadeia. Que tipo de ousadia?
Bom, primeiro, o doutor Fabrício trouxe aqui, a gente discute muito isso, né? Nós não vamos ter uma gestão pública de resíduos eficiente se a gente não tiver investimento. Então, nós temos 2 caminhos aqui. Ou o poder público investe o recurso próprio, ou ele vai ampliar a participação do cidadão no financiamento do sistema. Eu vou até pegar uma carona de novo aqui no doutor Fabrício. Eu sempre ouvia muito, Sérgio, de que não, porque na Europa funciona, porque na Alemanha, porque em Munique tem um sistema. Eu fui em Munique conhecer o sistema. É muito simples. Você vai escolher lá anualmente quantas coletas você quer da sua casa, qual o tamanho do recipiente lá que você vai ter na sua casa para ser coletado, você vai pagar. Simples. Então, eu quero 2 coletas, vai pagar por 2. Eu quero 4, vai pagar por 4. Você não quer pagar, o sistema privado de logística reversa coloca pontos de entrega e você pode evitar ter que pagar para a Prefeitura de Munique. Você vai ter que pegar o seu resíduo separado adequadamente e levar até um ponto. Então, não tem como avançar com a gestão de resíduos no Brasil se não tiver financiamento. Nós precisamos de recursos investidos. E veja, vou pegar um exemplo aqui muito concreto que a gente já comentou. É inconcebível que em pleno século XXI a gente conviva com lugares onde a gente tem lixo sendo acumulado e pessoas dividindo espaço com urubu, com ratos e com todos os outros tipos de vetores que se possa imaginar. Eu fui responsável por coordenar, Sérgio, a parte de inclusão dos catadores no fechamento do lixão de Gramacho, que era o maior da América Latina. Então, eu convivi 2 anos dentro do lixão, em cima do lixão com os catadores. Então, é uma realidade que, por vezes, eu recordo e fico imaginando, não é possível que eu tenha vivido isso, porque é incompreensível. Bom, o que muitas vezes a gente vê, e alguns estados já promoveram um processo acelerado de fechamento dos lixões. Só que com a ausência de recurso público ou de investimento privado nesse setor, o que a gente percebe é que você vai fechar o lixão, em algum momento o município já não vai mais ter para onde mandar o resíduo, porque os aterros são insuficientes, e aí a gente vai ver o lixão surgindo de novo. Então a gente precisa ter, eu diria, por parte do governo federal, e a gente tem mantido muito diálogo hoje com a Secretaria-Geral, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, com o próprio Ministério da Indústria e Comércio, que agora lançou uma Política Nacional de Economia de Impacto. Nós temos discutido muito a necessidade de ousar, investindo mais, planejando ações, trazendo os municípios para a mesa, envolvendo os estados e compreendendo que nós vivemos numa república federativa. E se a gente não tiver um diálogo coordenado e em sintonia entre os diversos entes federados, nós não vamos conseguir dar o ritmo que o planeta exige e que as pessoas também necessitam. Mônica, estávamos falando sobre os materiais reciclados aqui do Distrito Federal. Quais são esses materiais, além do PET, que não pode ser colorido de preferência, o plástico, o que podemos dizer para o nosso ouvinte? Nós temos assim um grande volume hoje que chega nas cooperativas de papelão. Então, assim, mas as cooperativas elas aproveitam todo o material reciclado. Então, todos os tipos de plástico, onde até os catadores têm a sua própria linguagem, né? Então, assim, o plástico fino, que é a sacolinha, né? Que hoje vem muito proibindo isso, eles chamam de seda. E aí, pode ser usada, reciclada, a sacolinha de supermercado? Pode. E a gente tem, assim, algumas coisas que mudam a lei e não favorecem nada. A questão da sacolinha biodegradável, por exemplo, a gente tem agora uma restrição na reciclagem, porque se você pega a sacolinha biodegradável com outra e coloca, a indústria não aceita, porque mesmo o aço que vai fazer o produto que vai fazer ela degradar, ela também atrapalha na questão da reciclagem. Então, o problema não é a fabricação do produto, o problema é a destinação.
Então, a sacolinha ela não sai daí voando. É você que não coloca no local onde deveria. Né? Então, assim, como o Johnny falou, não adianta querer proibir. Teve uma vez que queriam proibir a entrada de vidro em Brasília. O vidro é totalmente reciclado, pode reciclar várias vezes, porque o plástico ele vai perdendo Mas já a sua temos composição. estrutura para o vidro, porque o grande desafio era reciclar o vidro, não tinha reciclador Nós não aqui. temos a reciclagem aqui, mas hoje nós temos já 2 empresas, né, que fazem. O Johnny colocou um assunto muito importante, investimento. Né? Tem que ter investimento. E até para reciclar. Gente, quando fechou o lixão de Gramacho, nós passamos a ser o maior lixão. Brasília passou. Gramacho é onde? No Rio. E assim, o lixão da estrutural, em plena capital do país, passou a ser o maior lixão. O que o Johnny viveu, eu vivi. Quando eu cheguei lá várias vezes, né, e fazendo reunião com os catadores, eu falei, não pode, na capital do país, onde você tem um poder, ter essa cena. Eu falava, ainda quero ver o fechamento do lixão. Fechou o lixão, mas ainda nós temos os problemas que a gente precisa, né, de estar estruturando melhor nossas cooperativas, fazendo investimento. Ah, não temos indústria aqui, então vamos trazer a indústria para cá. Vamos estar colocando os equipamentos para que o vidro não era reciclado, porque a logística de transportar esse vidro para a indústria cara, né? ficava cara. Né? E hoje também a falta de valorização do material que a gente chama de reciclado e chama de pós-consumo, ela é muito baixa. Se não criar um incentivo pelo poder público de... primeiro, o reciclado hoje no Brasil é tributado. Isso é, assim, inadmissível. Então, hoje, quando você compra uma garrafa de refrigerante, né, quem fabricou a garrafa ou invasou ela, colocou o líquido, ele pagou pelaquela embalagem toda a tributação, como PIS e COFINS e tal. Você descartou corretamente, a cooperativa foi lá e prensou ou triturou ela para mandar para a indústria para virar um novo produto. A cooperativa vai pagar PIS, COFINS, ICMS. E aí quem for fabricar novo produto. Então, nós estamos falando de 3 tributação. Não tem país nenhum onde a reciclagem é sucesso ou que ela funciona que tenha tributação. Então, eu estava conversando com o Johnny antes de a gente entrar e falou assim, a questão da reforma tributária, eu não queria preocupar com a reforma em relação ao nosso segmento. Eu queria pensar que a consciência tinha que ser, é reciclado, é pós-consumo, não tem tributação. Esse produto foi tributado, ele não pode ser tributado mais no seu processo. Senão, como que nós vamos incentivar cooperativas e indústria a fabricar um material pós-consumo? Né? Sendo que a extração da matéria virgem prima, ela fica mais barato, a manutenção dos seus maquinários ficam mais barato. Então, se a gente não criar incentivos para que a indústria possa realmente fazer a economia circular, girar, ter um incentivo de usar o material pós-consumo, nós não vamos conseguir. Então, eu acho 2 pontos fundamentais na reciclagem. Quem fabrica a embalagem, se é uma embalagem realmente reciclável, e para a indústria que vai utilizar o pós-consumo. Ela precisa ter um incentivo. Voltando ainda aos materiais, depois desse esclarecimento tributário, que a gente fica assim até abismado, né? Paga-se para reciclar. A latinha de refrigerante é sempre bem-vinda, a latinha de cerveja... Alumínio é o que tem maior valor hoje, né? Então, às vezes é difícil chegar na cooperativa... Quando a gente faz coleta porta a porta, o alumínio, porque os catadores avulsos ou a própria população guarda. Né? E aquelas caixas de leite? A embalagem longa-vida, você tem ali 3 produtos, né? Você tem o papelão, você tem o plástico, você tem o alumínio. Então, ela tem a reciclagem dela no processo já. Você tem, né, como a Tetra Pak, que é uma marca da embalagem longa-vida, que faz um trabalho bacana de logística reversa com as cooperativas, mas que ainda precisa ter um incentivo, porque também a venda desse material é muito barato ainda. Eu já até comprei telhas de material reciclado de A Reciclavida tem longa-vida. a parte da estrutura dela com telhas de Tetra Pak. E o que mais que o nosso ouvinte não sabe que pode ser reciclado? Que ele joga no lixo e não sabe? Assim, todos os tipos de lata, né? Então, a latinha de conserva, né? Então, e o pessoal fica assim, vou lavar. Eu falo assim, gente, não vamos gastar água também, não.
né? Por exemplo, a embalagem longa-vida, ela tem um odor muito forte, seja de suco ou de leite. Então, desamassem, puxem a orelhinha dela ali, né? Que ela vai ficar achatada e veda ela, tampa ela. A tampa, geralmente, ela é um PP, mas na hora de chegar na cooperativa, a indústria a máquina vai separar o que é PP e o que é a embalagem longa-vida. E todo tipo de vidro. Não dá para a gente falar com o ouvinte, PET pigmentado, manda o plástico, que lá os catadores são especialistas em separar. E hoje a gente tem muito mais mulheres nas cooperativas. Então, as cooperativas, o maior índice são de mulheres catadoras. E, geralmente, quem fica na triagem são as mulheres. E o pessoal pergunta, mas por que vocês fazem essa discriminação? Não é. As mulheres, elas têm uma perspicaz e elas conseguem separar 3, 4 produtos de uma vez. O homem, ele foca, né, uma coisa só. Então, nós, as mulheres, a gente consegue, né? Eu falo que a gente brinca, né? A gente consegue fazer um relatório no computador, olhar a criança e ainda dar conta da panela no fogão, entendeu? Então, as mulheres, elas, nossas catadoras, elas têm um talento muito grande para separar esse material de uma forma muito rápida, e separando os tipos de plástico, de papéis. Falamos aqui na Rádio Justiça sobre o Anuário da Reciclagem 2023. Quero partir agora para as considerações finais. Nosso tempo está acabando, mas agradeço o Dr. Fabrício Soler, advogado ambiental, professor de ESG e Direito Ambiental, trazendo o ponto de vista jurídico sobre esse assunto tão importante, né, Dr. Fabrício? Obrigado por estar conosco mais um ano, boas festas, e qual é o seu recado final? Excelente, Sérgio. Eu que agradeço o privilégio de sempre participar contigo aqui, os ouvintes da rádio. Acho que a mensagem final a Mônica acabou de passar. Inadmissível a gente trabalhar num país que tem que estimular a cadeia da reciclagem e se tributar essa mesma cadeia, quer dizer, você criando uma segunda, uma terceira tributação de algo que já foi tributado lá na origem. Inclusive, pouco tempo atrás, eu estive nos Estados Unidos e levantei esse assunto, olharam com surpresa. Como assim que vocês tributam resíduo? Isso iria para um aterro sanitário, num melhor cenário aqui no Brasil, ou para um lixão. Então, você está desviando e ser tributado na frente. Então, assim, é algo que inconcebível, e espero que, de fato, a gente possa ter um melhor cenário impulsionado por políticas públicas modernas e que representem aí os anseios da sociedade. Obrigado, Sérgio, parabéns pelo trabalho, mais um ano, e que a rádio siga firme, Rádio Justiça como sempre. Muito obrigado, doutor Fabrício. Agradeço também a Mônica Licassali, coordenadora administrativa da Cooperativa de Catadores Recicle a Vida. Mônica, obrigado, boas festas, e quem quiser conhecer um pouco mais, tem algum site, pode fazer visita lá na cooperativa? Pode, a Recicle a Vida, ela recebe inclusive escolas, pelo menos uma vez na semana. A gente está ali na Ceilândia, temos nossa rede social também. E eu digo que a reciclagem ela vai acontecer com a responsabilidade compartilhada. Então, você, ouvinte, é responsável pela reciclagem acontecer, por cuidar do meio ambiente que você vive, e ela cuida de pessoas. Muito obrigado também, mais uma vez. Agradeço também o Johnny Manetti, idealizador, responsável pelo anuário e atua há mais de 20 anos nessa gestão de resíduos, especialmente nos temas de reciclagem, logística reversa e economia circular. Muito obrigado por estar conosco aqui, Johnny. E como a gente pode ter acesso à quinta edição do Anuário da Reciclagem? Sérgio, as pessoas podem procurar o anuário e mais informações sobre a questão de resíduos, como separar, qual a forma mais correta de acondicionar, nas nossas redes sociais, Pragma Soluções Sustentáveis, o nosso site é www.pragma.eco.br, nas redes sociais do Instituto Pragma, que é uma associação civil que a gente também dirige e que é responsável principal pelo anuário. Então, lá tem muitas informações, tem o anuário, tem artigos, tem muita coisa, e é importante a gente se apropriar mais desse tema para que a gente possa juntos avançar com a reciclagem no Brasil. Quero mais uma vez agradecer aqui, Sérgio, pelo seu convite, pela rádio. Para a gente é um orgulho muito grande. Eu sou da área do direito também, então é um orgulho muito grande poder, todo ano do anuário,
vir aqui na Rádio Justiça e dividir com os ouvintes, com as pessoas que acompanham o programa. Eu sou ouvinte da rádio também, né? Então, para mim é um orgulho, um prazer. Eu queria desejar à sua equipe, a você, um bom final de ano, a todos os ouvintes. Vamos ter esperança, vamos trabalhar junto. Acho que a gente tem muita coisa boa para construir. O Brasil é uma referência em vários pontos e nesse também a gente pode avançar. Então, muito obrigado, Sérgio. Temos que aproveitar o tamanho continental do nosso país e também conseguir reciclar mais, né? Exatamente. Muito obrigado, 11 horas. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e a edição foi minha, Sérgio Duarte. A produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também separado lá no YouTube da Rádio e TV Justiça para você compartilhar e assistir quando quiser. Quem está chegando aí é a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Um excelente dia para você e o Revista Justiça amanhã será com Arthur Filho. Então, até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.